Irmãos, o Senhor Deus esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo 31 ao 37. Jesus deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Jesus proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Beije o Santo Evangelho, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. O que você sabe? sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode. Se frustrar. Venha, Senhor, em meu favor. E cumpra em mim teu querer, Oh Deus, do impossível. não desistiu de mim. Que lindo, que lindo. Sua destra me sustenta. Dai-me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quem é o Deus? O Deus do impossível. Quem é esse Deus? Como Ele é? Amém. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que o Senhor vai agir O Senhor vai agir na minha vida, Senhor, na minha vida, na Senhor. minha casa, Senhor, Na minha casa, Senhor. na minha história. Na minha história. O Senhor vai agir O Senhor vai agir. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não morrerei Eu não morrerei enquanto enquanto as promessas de Deus as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. não se cumprirem na minha vida. Deus não é homem para mentir. 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 Deus cumpre a sua palavra. Amém. Amém. Fala para o irmão que está do teu lado, para a irmã: Deus não é homem para mentir. Fala para ele. Deus não é homem para mentir. Amém. Amém. Sentados, amados, amadas. Alguém já mentiu para você alguma vez, irmão, irmã? Alguém já mentiu para você? Já? Já? Alguém já mentiu? Alguém já enganou você? Já enganou? Você já se decepcionou com alguém? Muito, né? Ixi, é o que mais acontece, né? A gente se decepciona. Mas vejam bem, queridos, a Bíblia diz
No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no outro homem. E no versículo 8 diz, bendito o homem que confia no Senhor. Então, é a palavra. Maldito o homem que confia no outro, e bendito o homem que confia no Senhor. Coloque a sua confiança apenas no Senhor, em homem nenhum, nem em padre, nem em bispo, nem em papa, nem em pastor, nem em coordenador, ninguém. Coloque a sua confiança somente no Senhor. Por quê? Porque o padre, o bispo, o papa, o pastor, seja quem for, ele pode não corresponder àquilo que você está exigindo dele. Ele pode não corresponder. E você fica decepcionado. Nossa, confiei tanto nele, confiei tanto nela, no coordenador, na coordenadora. Às vezes acontece muito isso, o irmão traz uma outra pessoa, uma ovelha que estava perdida, traz aqui para a igreja. Isso acontece muito. Aquela ovelha perdida que foi trazida, permanece. E aquele irmão que trouxe aquela ovelha perdida para os braços de Jesus, se desvia do caminho de Deus. Foge do caminho de Deus. Coisa louca, não? Esses dias uma jovem me falava assim, reverendo, uma coisa impressionante aconteceu comigo. Eu comecei a namorar um rapaz, e ele era um menino de igreja, um jovem de igreja, temente a Deus, de grupo de oração, viu? Grupo de oração. Um menino que orava todos os dias, lia a Bíblia, andava com a Bíblia, e vinha da adoração, e vinha no grupo de oração. E ela começou a namorar com ele, e ele insistia. E ele falava assim, olha, domingo é sagrado. Eu fico com você até 5, 4h30, 5 horas. 5 horas eu vou embora para a igreja, para a casa de Deus, vou adorar a Deus. E ela ficava chateada, e brigava com ele, e fazia aquela chantagem besta que alguns fazem, né? Não, você não me ama, vai me abandonar para ir para a igreja, que absurdo. Ao invés de dar glória a Deus, acho que é absurdo. E ela falou que tanto ele insistindo, ela veio para a igreja. Quando ela veio para a igreja, ela teve um encontro com Jesus na igreja, uma coisa maravilhosa, um impacto na vida dela. Ela teve um encontro com Jesus vivo, porque ela era aquela católica relaxada, sem vergonha, preguiçosa, que era católica de senso, né? Qual a religião? Ah, põe aí, católica, porque eu fui batizada, católico de senso, mas não conhecia Jesus, conhecia somente o Jesus da cruz, não conhecia o Jesus vivo, ressuscitado, poderoso, que expulsa demônios, que cura doença. Ela não conhecia. Aí ela veio para a igreja e começou a ouvir, vinha com aquela cara, imagina, cara de limão, ficava emburrada lá, ele se entregando, orava, cantava e se entregando a Jesus, e ela do lado, ela vinha somente para agradar a ele, e ela ficava de braço cruzado, e ficava mascando chiclete, e ficava mais fora do que dentro da igreja, e tudo isso ela me contando. Ela falou, reverendo, eu era realmente assim, chata, azeda, quando eu estava dentro da igreja. Achava tudo aquilo ali uma babaquice, uma besteira. Olha aquilo lá, canta e louva e levanta os braços. Eu achava isso uma besteira. Mas ela começou a vir. E a Bíblia diz, como diz o profeta Jeremias, Deus foi seduzindo. A sedução de Deus é de que maneira, irmãos? Sedução no bom sentido, é claro. Jesus começou a olhar para ela. Jesus começou a olhar para ela, olhando para ela. E ela começou, sabe? A palavra era proclamada, a pregação, o sermão, ela prestava atenção. Um louvor, ela gostava de um louvor que cantava. Então ela ia na Eucaristia no domingo seguinte, querendo que cantasse aquele louvor que ela tanto gostou. Enfim, ela começou, irmãos. Jesus começou a seduzir, abraçar. E ela começou a abrir o coração. E essa menina teve um encontro lindo com Jesus, se converteu a Jesus, entregou a vida dela a Jesus. E agora vem a situação. Hoje, ela continua temente a Deus, e ele se desviou. Eles terminaram o relacionamento, ela ficou na igreja, e ele foi embora.
Ela dizia para mim: reverendo, padre, hoje é uma lástima. Ele está nas drogas, na bebida, nem parece mais aquele rapaz que eu namorei, completamente destruído pelo vício. Está vendo, irmãos? Deus, Ele é muito misterioso na sua maneira de agir. Deus, Ele vai seduzindo. Então, se entregue ao Senhor. Vejam a primeira leitura de hoje, continuação da leitura. Capítulo 1, a primeira narração da criação. Capítulo 2, a segunda narração. E hoje, capítulo 3, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva. Deus colocou um limite. Deus disse: olha, vocês podem tocar em todos os frutos de todas as árvores aqui do jardim, do Éden, aqui na terra. Menos nos frutos daquela árvore que está no meio do jardim. Não toquem. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. A Bíblia diz que o diabo, na forma de uma serpente, se aproximou de Eva. Por que a serpente? Por que essa comparação com a serpente? Embora que a serpente não venenosa, não é, Zumba? Tem serpente que não é venenosa, é inofensiva, não é? A maioria, né? Mas a serpente traiçoeira, a serpente venenosa. E com certeza o diabo é uma serpente traiçoeira e venenosa. Por que a serpente, esse sinal? Porque a serpente, irmãos, ela é sutil. Ela não faz barulho, geralmente. Ela vai se aproximando da presa, vai se aproximando. Quando a presa se mexe, a serpente para. Ela fica imobilizada, fica parada, imóvel. Quando a vítima, a presa, acha que está na segurança, ela vai mais um pouco, até dar o bote. Por que o diabo se aproximou de Eva na forma de uma serpente? Vejam que quando ele se aproxima de Eva, ele começou a falar com ela. Ele não xingou Deus, ele não tentou de imediato, não. Irmãos, o demônio, ele não tem interesse de espantar você. Ele não tem interesse de me espantar. Se ele se revela como ele realmente é, ninguém quer se aproximar dele. Ninguém quer se aproximar dele. Então o que acontece? O demônio, ele se aproxima da pessoa sutilmente. É o que diz a Bíblia. Tanto que Eva não se assustou. Eva começou a conversar com ele, na forma da serpente. E ele diz, percebam que ele trava um diálogo com ela. Ele conversa com ela. Viu? É verdade que Deus proibiu que vocês... Aliás, é verdade que vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto daquela árvore que está lá no meio do jardim. Olha, ele sabia. O demônio sabe, irmãos. O demônio conhece. Quando ele tenta a mim e a você, ele já me estudou, ele está estudando você há muito tempo. Ele está te observando e me observando há muito tempo. Assim como um criminoso que quer fazer algo contra você, seja um sequestro, ou seja um assassinato, um homicídio, o criminoso fica de olho em você. Ele fica estudando os seus movimentos, onde você passa, onde você trabalha, onde você mora. A Bíblia diz, em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, ele anda ao nosso redor, veja bem, igreja, presta atenção, procurando a quem devorar. Ele fica assim, ó. Quando ele percebe que uma pessoa não está na graça de Deus, que uma pessoa está fraca espiritualmente, ou seja, não se alimenta da palavra, não se alimenta da Eucaristia, está longe do louvor, está fraca. A minha preocupação quando uma pessoa sai da igreja, não é porque, repito, já falei e repito, não é porque eu quero aquela igreja explodindo de gente, aquela multidão, para todo mundo ficar me aplaudindo como no passado. Nossa, o padre das multidões. Não é isso não, irmão.
Não é isso não. Quando uma pessoa se afasta da igreja, a minha preocupação com aquela pessoa, qual que é? Porque a pessoa vai se esfriando, ela vai enfraquecendo, ela se torna uma presa fácil do lobo, do demônio. Sem receber a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, sem ouvir a palavra, sem cantar louvores a Deus, aquela pessoa vai esfriando. Preste atenção numa coisa: se você falta a Santa Eucaristia num domingo, para você vir no outro domingo, é muito mais trabalhoso. Você até vem, mas você não vem com o mesmo fervor de antes. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito está fraco. E é aí que o diabo entra. Então o que acontece? O diabo se aproxima de Eva, começa a travar um diálogo, uma conversa simples. É verdade. E Eva diz, Deus falou que se nós tocarmos do fruto ali, nós vamos morrer. Naquele momento, quem é o pai da mentira, irmãos? Quem é o pai da mentira? Demônio. João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. É o demônio. Naquele momento, o demônio chama Deus de mentiroso. Olha que audácia, irmãos. Ele diz, não, Deus está mentindo. Ele está enganando vocês. Ele sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a Ele. Ele chama Deus de mentiroso. Deus havia falado, decretado, se vocês tocarem naquele fruto ali, vocês vão morrer. A maior obra de Satanás, irmãos, guardem isso, é me fazer acreditar e fazer você acreditar que Deus é mentiroso, de que Deus não vai honrar, de que Deus não vai agir na tua vida. E Ele vai usar pessoas, as pessoas mais próximas, pode ser o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o amigo, o irmão de igreja, que questiona a sua fé. Olha, você adora a Deus, você ora a Deus todo dia, você lê a Bíblia todo dia, você recebe a Eucaristia, você canta louvores para Deus. Cadê o teu Deus que não está vendo a tua situação? Cadê o teu Deus que não está vendo o teu sofrimento? Cadê o teu Deus que não está vendo o teu desemprego e o teu desespero em pagar as contas todo mês? Cadê o teu Deus? Ele é mentiroso. Não confia nele não. Não vem mais congregar na igreja não. Bíblia, fecha e joga dentro de uma gaveta. É a maior obra de Satanás, nos fazer acreditar que Deus é mentiroso. Mas a Bíblia diz em Números 23, 19, Deus não é homem para mentir. E infelizmente, na vida cristã, muitos acreditam no demônio. Preferem acreditar no demônio, que é o pai da mentira, do que acreditar em Deus. Por isso que tantos caem. Por isso que tantos vão ficando pelo caminho. Eva acreditou nele. Quando ela e o companheiro Adão comeram do fruto, padre, que fruto é esse? É maçã? A Bíblia não diz, irmãos. Poderia ter sido uma jaca, não sei, manga, goiaba, sei lá. Por que a maçã? Não está na Bíblia a maçã. Mas por que essa tradição de falar que foi uma maçã? Porque na Idade Média, a maçã era a fruta da sedução. A fruta que tinha uma conotação sexual. Por isso que na Idade Média colocaram a maçã. A Bíblia não diz. O mais importante não é saber que tipo de fruta. O mais importante é saber. Eles desobedeceram a Deus. E preste atenção, queridos, na hora que eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus, até então eles estavam nus. Eles não tinham malícia. Eles não tinham pecado. Quando eles comeram e desobedeceram, primeira coisa, eles se viram nus. Fizeram roupas com plantas, com folhas. Eles perderam a inocência. Perderam a inocência. Preste atenção. A criança, quando ela nasce, ela é inocente. Sim ou não? Inocente. Ela não tem malícia. Não tem malícia. Se a criancinha está andando na rua
e alguém para o carro e chama a criancinha e abre a porta do carro, a criança entra. Ela não tem malícia. Ela não sabe o que é maldade. Nós nascemos assim. Mas depois que a gente se torna adulto, olha o que nós nos tornamos, irmãos. Quanta malícia na mente, malícia no olhar, malícia no falar. Tudo é malícia. Tudo é malícia. Tudo é malícia. Aconteceu? Aconteceu? Algum problema? O menininho está ali. Está ali, irmã. Então, amados, vejam bem. A quem você quer dar ouvidos? A quem você quer seguir? Eva deu ouvidos ao demônio e perdeu o céu. Adão perdeu o céu. A quem você quer seguir? O diabo, ele diz assim para você: você vai para a igreja? Ah, que é isso? Vai. Em pleno século 21, você vai para a igreja? Vai ficar 3 horas lá, ouvindo aquele cara falando lá na igreja? Está louco? Percebam, irmãos, olha para mim um minuto, um segundo. Falem para mim uma coisa, preste atenção. Dos convites que você recebe, convites, festas, passeio, enfim, convites, futebol. Quantos convites numa semana você recebe? Para tantas coisas, sim ou não? Sim ou não? Claro. Quantos convites para a oração? Quantos convites para vir à igreja? Quantos convites para a festa, futebol, shopping, passeio, churrasco, isso, aquilo? Percebe, irmãos? Como a ação do maligno no mundo está forte. Faz isso a partir de hoje. Veja quantos convites que você recebe para as coisas do mundo. E quantos convites você recebe para as coisas de Deus. Quantas pessoas que convidam você: olha, vamos lá na igreja fazer uma adoração a Jesus. Olha, vamos nos reunir hoje, os amigos, e vamos orar, ler a Bíblia, fazer um momento de oração, na sua casa, na minha. Preste atenção. Preste atenção. Na igreja é a mesma coisa. Às vezes a gente faz reunião para festa. Quando é reunião para festa é uma alegria só. Quando a reunião é para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, hoje eu não posso. Hoje eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Jesus conhece. Vejam o evangelho de hoje, irmãos. Jesus retirou-se das terras de Ciro e foi até o mar da Galileia, através da Decápole. Decápole são 10 cidades que ficavam ao redor do mar da Galileia. Trouxeram um surdo-mudo até Jesus e suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão. Por que Jesus pegou o surdo-mudo e tirou do meio da multidão? Por quê? Porque não é espetáculo. Cura de Deus não é espetáculo. Manifestação não é espetáculo. Por isso que a orientação nossa é quando a pessoa passa mal na igreja, os servos devem levar lá no fundo, lá na salinha. Por quê? Porque vai constranger a pessoa. Às vezes acontece uma manifestação, as mulheres estão de saia ou de blusa, e aí a irmã cai. É constrangedor. Claro que sim. Por isso que nós temos esse cuidado, como Jesus. Ele pegou o surdo-mudo, tirou do meio da multidão, porque a multidão queria ver espetáculo. Queria ver espetáculo. Sabe o programa do Ratinho? Do DNA lá, o teste de... Não, fidelidade não. De DNA. Teste de DNA. Você entendeu? Aquela confusão toda. Não, Jesus tira. Jesus, ele não quer constranger ninguém. Jesus não quer humilhar ninguém. Jesus não quer envergonhar ninguém. Ele pegou aquele irmão, tirou, tocou nos ouvidos e tirou saliva dele e colocou na língua daquele surdo mudo. E quando Jesus tocou e colocou a sua saliva sagrada na língua daquele surdo mudo,
ele começou a ouvir e ele começou a falar. Irmãos, quem é este que até a saliva dele tem poder para curar? Preste atenção. Então estou terminando já. Como nós somos felizes. Por quê? Preste atenção. Semelhante ao evangelho, que Jesus pegou sua saliva e colocou na língua daquele homem e curou aquele homem. Hoje, você vai receber não saliva. Você vai receber na sua língua, daqui a pouco, na comunhão, o corpo e o sangue de Jesus. Preste atenção. Se apenas a saliva de Jesus curou aquele homem, imagina o que pode fazer por você o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Agora, se você falta à missa, você não recebe. Se você falta à missa, você não comunga. E é isso que o diabo quer. Quanto mais você recebe Jesus, mais curado, mais forte você se torna. E é isso que o diabo não quer. Ele quer ovelhas magras, ovelhas fracas, ovelhas famintas. São essas ovelhas que ele quer. Por quê? Porque quando a ovelha está muito magra, quando a ovelha está muito fraca, e o diabo como um lobo se aproxima, ela não tem força para reagir, ela não tem força para gritar, ela não tem força para correr. E é isso que ele quer. Meu amado, minha amada, seja de Cristo, seja de Cristo. Não dê ouvidos à voz do demônio, dizendo para você, Deus é mentiroso, Ele não se preocupa com você. Não morrerei sem ver as obras de Deus na minha vida e na sua. Amém?